De que forma o falecimento do Papa Francisco I pode ser um tema aí de questão, você concurseiro, concurseira de todo o Brasil. Salve, salve meu aluno e minha aluna, eu sou o professor Tiago Pereira e vou trazer para você hoje o panorama que envolve aí esse assunto. Pois bem, infelizmente nas últimas semanas, Papa Francisco Jorge Bergoglio, um papa aí oriundo da Argentina, já vinha aí bem debilitado de saúde por conta dos seus 88 anos e, infelizmente, aí na madrugada de hoje, dia 21 de abril, infelizmente, ele faleceu. Agora, a Igreja Católica entra em um processo que vai acabar logo, logo culminando na escolha de um novo sumo pontífice. E aí, nesse conclave, que inclusive, a gente sabe que alguns filmes, como o filme Anjos e Demônios, o filme da saga que envolve aí Código da Vinci, acabou mostrando para nós como que é esse processo, claro que lá dentro de uma específica realidade, como que é a escolha do Papa. E aí, o filme mais recente, Conclave, acaba mostrando também para a gente o que tem por detrás dessa escolha. Mas você sabe que dentre os últimos papas, os últimos 11 papas da história da Igreja Católica, alguns deles acabam se envolvendo em contextos históricos e alguns têm algumas características aí bem específicas. Como, por exemplo, o último Papa, Papa Francisco, por enquanto chamado de Francisco, mas se logo, logo tiver algum outro que resolva homenagear aí a figura santa de São Francisco de Assis, pode ser chamado de Francisco II. Jorge Bergoglio começou então o seu pontífice aí, o seu pontificado em março de 2013, infelizmente chegou ao fim com a sua morte agora em abril de 2025. Foram 12 anos. Ele que é chamado por muitos de Papa progressista por conta de algumas de suas ideias, sem deixar de lado as questões conservadoras da Igreja Católica, muitos desafios que a Igreja tem que vencer ou tenta vencer em meio a situações bastante complicadas, como denúncias de alguns padres da Igreja Católica terem cometido abusos, e alguns outros contextos muito preocupantes. Papa Francisco, aqui da América do Sul, argentino, acaba se envolvendo aí com muitos políticos e questões polêmicas, inclusive, aí como, por exemplo, o apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto ele estava aí em prisão em Curitiba, e algumas outras questões, mas sempre se relacionando de forma diplomática com os presidentes de várias nações. Antes dele, quem era o Papa que o Francisco I acabou sucedendo? O Papa Bento XVI, o cardeal Joseph Ratzinger, que assumiu em abril de 2005 e, curiosamente, renunciou em 2013. O cardeal Ratzinger, Bento XVI, o Papa Bento XVI, ele não faleceu. Aí, para que então Francisco acabasse assumindo, não. Ele renunciou, alegando não ter mais condições físicas para poder continuar. E claro que ele viveu aí como Papa Emérito entre 2013 e 2022, quando então ele faleceu, convivendo aí com Francisco, certo? Antes do Papa Bento XVI, nós tivemos aí um dos papas mais populares, até fazendo menção à música da banda Engenheiros do Havaí, o Papa é Pop, Papa João Paulo II, Karol Wojtyła, que governou entre outubro de 1978 até abril de 2005. É um dos pontificados aí da era moderna mais longevos, foram 26 anos. E outra coisa que chama muito a atenção aí, o Papa João Paulo II, é que em muitos anos ele é o primeiro Papa não italiano, ele era polonês, e o pontificado dele também envolto aí a uma série de fatores, como por exemplo o fim da Guerra Fria,
o seu envolvimento, ele é polonês, seu envolvimento aí com Lech Wałęsa, que era do então Sindicato Solidariedade, que está envolto aí a uma mudança significativa no cenário político e econômico aí da Polônia. Antes de João Paulo II, João Paulo I assumiu e o seu pontificado não durou muito tempo, foi um dos mais curtos. Subitamente faleceu aí em um período de 33 dias, desde a sua eleição até o seu falecimento. Antes de João Paulo I, Paulo VI foi por 15 anos aí pontífice da Igreja Católica. Antes de Paulo VI, João XXIII, que foi pontífice de 1958 até 1963, 5 anos, ele que foi o artífice do Concílio Vaticano II, concílio esse que propôs muitas reformulações em relação à Igreja Católica. E aí, o Papa Pio XII. Pio XII foi Papa entre 1939 e 1958, foram 19 anos de pontificado. Ele foi Papa durante um dos piores períodos da história da humanidade, durante a Segunda Guerra Mundial, e por muitos historiadores ele é acusado de ter sido conivente com o que aconteceu, principalmente com a comunidade judaica na Europa, por ele ter ficado calado, ele ter ficado em silêncio diante das atrocidades cometidas aí pelo Holocausto nazista. Pio XI, de 1922 a 1939, ele enfrentou a eclosão do comunismo e do fascismo na Europa, então ele já viu isso acontecer. Tem também algumas pessoas que acabam também enfatizando a ideia da conivência de Pio XI em meio ao surgimento do fascismo na Itália. Foi ele que, junto com Benito Mussolini, resolveu a questão romana, a questão das terras da Igreja Católica que foram retiradas durante a unificação da Itália. Antes de Pio XI, Bento XV, que governou então de 1914 até 1922, foram 8 anos aí de pontificado, e ele também teve um pontificado bastante conturbado por conta da Primeira Guerra Mundial. E ele, durante esse contexto, teve uma atuação muito intensamente diplomática para tentar resolver da melhor maneira possível. E aí, antes de Bento XV, Pio X, 11 anos de papado, o primeiro papa desde o século XVI que foi canonizado, e aí o Leão XIII, papa esse responsável pela elaboração da encíclica Rerum Novarum, encíclica essa que criou a doutrina social da Igreja. O pontificado de Leão XIII começou em 1878 e terminou em 1903. Foram 26 anos de pontificado. Lembrando que de todos esses papas, esses últimos 11 papas, Papa Bento XVI, o Papa João Paulo II e Papa Francisco, esses últimos 3 não são italianos, o que de uma certa maneira acaba tirando um pouco da tradição, ainda há tradição da Igreja Católica durante o século XX de ter mantido papas que estivessem relacionados então à Itália. Beleza, meu aluno e minha aluna? Meu aluno e minha aluna, se você gostou, curta, comente, compartilhe, já indique para o seu amigo, para a sua amiga, porque além, é claro, disso aqui poder ser uma questão aí na sua prova, pode, com toda certeza, ajudar você aí para ter um entendimento maior, ainda mais durante esses dias em que o assunto estará em alta, estará em grandiosa discussão. Tamo junto, vamos para cima e vamos quebrar a banca. Beijo grande e até mais.